Olá, tudo bem? Mais um vídeo. Esse vídeo é o primeiro que eu falo sobre esse tipo de tema, que é o tema da política, um pouco de história. Espero falar de vários temas nesse sentido, futuramente. Esse, até então, é um dos vídeos mais longos que eu estou fazendo, porque tem muita coisa, a gente vai lembrando, ainda mais quando eu vou falando assim sem um roteiro, a gente vai lembrando do que aconteceu, da época, e se eu fizer um roteiro, acho que não fica tão legal. Eu gosto de ir falando assim para ir lembrando mesmo, enquanto eu ainda lembro, do que aconteceu naquela época. Já são 25 anos essas coisas, então eu preciso muito fazer esse vídeo agora para que eu ainda lembre e tenha na memória, porque, claro, posso pesquisar na internet, posso ver os dados, mas eu queria ter guardado isso de mim mesmo, das minhas lembranças de como eu vivi aquelas eleições na época. Foi bem assim. Outra coisa que eu me lembro bem, meu pai, parece que ele já sabia, já tinha certeza de como seria o Collor, das suas intenções. É impressionante. E ele já sempre odiou a Rede Globo e já sabia como que era. Na época, muitos o criticavam e hoje eles veem como que é. Apesar de eu não ter uma opinião exatamente como a dele, aquele radicalismo todo, tem uma opinião já bem diferente. Na época, sim, eu acabei adotando um pouco desse radicalismo e tal, mas hoje eu vejo que as coisas são diferentes. Nessa época, eu lembro que as pessoas detestavam política. Era um assunto assim que, principalmente incentivado pela mídia, a mídia fazia com que as pessoas detestassem política. Ela não queria que as pessoas se interessassem por isso. Elas passavam mais o entretenimento, a política do futebol, da Fórmula 1, essas coisas assim, de um entretenimento mesmo, das novelas, para distrair mesmo. As pessoas eram levadas a não se interessar por política de jeito nenhum. Na época das eleições, a televisão jogava muito bem assim os seus candidatos favoritos, como ainda hoje ela faz isso, só que ela perdeu um poder grande por causa da internet. Agora a internet também democratizou um pouco as eleições. Espero que democratize um pouco mais, que a força da internet seja maior ainda para tirar o poder das televisões e da mídia, influenciar em quem as pessoas votam. Mas era o que acontecia. Então era uma coisa assim que realmente as pessoas não gostavam nem um pouco de falar de política, e elas eram extremamente ignorantes. Hoje em dia também não é tão diferente assim, as pessoas são ignorantes ainda sobre o tema, só que agora já se interessam um pouco, já tentam ver um pouco, apesar de acreditar muito em boatos e sem verificar as fontes hoje em dia, mas pelo menos elas buscam um pouco assim de saber pelo menos um pouquinho, Já diferenciou, já melhorou nos últimos anos. Apesar da educação ainda ser horrível, ela precisa de mudar muito para melhorar, mas a gente ainda tem essa esperança. Puxando pela memória, esse tema deveria ser exatamente as eleições de 1989. Por quê? Porque foi quando eu comecei a me interessar por política, comecei a entender. Foi a primeira vez que eu vi política. Antes disso, a única coisa que eu sabia é que era o Sarney era o presidente. Antes do Sarney eu não tinha a menor ideia. E todo mundo reclamava do Sarney e tal, e não entendia nada de política. E na minha cidade aqui, que o Virgílio era dono da cidade. Quer dizer, prefeito, várias vezes, sei lá. Então, assim, não sabia mais nada de política. Mas aí tudo bem. A partir de 89,
com as eleições, que aí abriu a política, a democracia realmente começou, né? Embora algumas pessoas não ainda consideram a democracia e tudo, mas foi, vamos dizer que em tese, a democracia começou. Já tinha tido a Constituição de 88. Então, nessas eleições, foi quando eu comecei a me interessar por política e entender um pouco. Inicialmente, eu me lembro muito bem de assistir a propaganda eleitoral. Foi a primeira vez, eu não sei se antes tinha, eu acho que não tinha. Tinha muitos candidatos, os partidos todos começaram a postar suas fichas, né? E eu lembro que tinha os candidatos assim que se destacaram na época, foi o Collor, que se elegeu, né? O Lula, o Brizola, do PDT, o Mário Covas, do PSDB, Paulo Maluf, se destacou, que ele tinha muito voto em São Paulo. Então, assim, aí tinha Ulisses Guimarães, o Enéas, que é fazer aquela figura mais cômica, né? E tinha os mais da direita também, assim, que apostaram um pouco suas fichas no começo, que era o Afif, o Caiado. Então, esse pessoal assim, e tinha... Mas basicamente eram esses os candidatos, assim, que mais se destacaram. Os três mais votados, se eu não me engano, foi o Collor, Lula e o Brizola. Então foram os mais. Aí tinha o Covas e o Maluf, né? E aí por aí vai. Então tinha os debates que eram debates bem cheios de candidatos. Ainda não tinha aquela polarização de hoje. Já no início da eleição, hoje eles já colocam 2 ou 3. Convenientemente pela mídia, né? É colocado isso. E falando em mídia, as eleições de 89 para 90, né? Foram assim marcadas por essa manipulação. Algumas pessoas tapadas não acreditam ou não conseguem ver isso, mas aconteceu a manipulação na Rede Globo, né, que a Rede Globo na época era hegemônica total, de audiência poderosa, era um poder muito, hoje ainda é poderosa, mas na época era muito mais, extremamente mais poderosa. Eu lembro que na economia a gente tinha tido a década de 80 que eles falavam que era a década perdida. Foi uma década assim que... Foi a década do Brasil pagando as dívidas dos gastos na ditadura militar. A tão aclamada ditadura por alguns imbecis deixou dívidas e deixou coisas que o Brasil teve que ficar a década de 80 inteirinha pagando. Então a década de 80 é considerada a década perdida por causa disso. Então, na época, eu lembro que a primeira propaganda eleitoral que eu assisti foi justamente a do Collor. Eu não esqueço disso, que eu estava assistindo e minha mãe estava junto. E eu lembro que ele estava mostrando o desperdício de grãos, eu não lembro exatamente o que era, ele fazendo uma reportagem, exatamente como os repórteres faziam da Globo. Foi uma propaganda bem feita, muito bem assessorada, eu fiquei impressionado com aquilo. Fazendo a reportagem mostrando o desperdício e colocando que ele ia acabar com aquilo, como o herói, né, o caçador de marajás e tudo. E eu me lembro bem que eu tinha, apesar de ainda tinha 9 anos, 9, 10 anos, eu me lembro que quando eu vi a propaganda, na mesma hora eu falei, eu lembro de falar com a minha mãe, se eu pudesse votar, eu votava nele, no Collor na época, né? Aí minha mãe só falou, é meio só, nem comentou nada. Aí com o tempo, eu vi meu pai que sempre foi muito mais ligado em política, sempre atento e tudo, ele já sabia como é que era a Globo, já sabia essas coisas, né? Sempre acompanhou mais jornal e tudo, e eu vi que meu pai reprovava completamente o candidato, Fernando Collor. E aí eu fui vendo os motivos e tudo, e realmente ele estava certo, e eu
depois que vi o que ele tinha falado, vi que o Collor não era nada bom. Como depois foi provado isso, né? Depois que ele ganhou, com o voto de muita gente lá. Então, mas eu não podia saber, porque ainda não sabia nada de política e tudo, e ele ele usava uma simbologia, uma campanha dele muito forte de marketing, aquela coisa do verde e amarelo, do Brasil, né? Não sei se lembra alguma coisa para vocês hoje em 2015, aquele verde e amarelo, o hino. Ele usou muito isso. Eu lembro também quando ele foi tirado do poder, ele chamou a população para ir às ruas de verde e amarelo. Chamou o pessoal para ir de verde e amarelo às ruas, mas o pessoal saiu de preto. E aí deu o impeachment e tal, aquela coisa. Mas voltando às eleições, tinha uma certa divisão entre os candidatos, a esquerda e a direita, mas todo mundo queria, ainda tinha chance no começo, né? Depois vai sair as pesquisas, foi polarizando mais, concentrando em um e em outro. E eu lembro bem assim que o Lula, na época, aí começaram a surgir os boatos, né, que ele ia mudar a cor da bandeira, ele ia mudar o hino dos comunistas, a velha botaria de sempre, né, que aquela coisa foi se espalhando. Nessa época já tinha isso, apesar de não ter internet, mas na televisão, as revistas, a própria Globo e as revistas, elas espalhavam essas coisas, que ia acontecer isso. Inclusive que ele ia mexer na poupança, coisa que depois o Collor mexeu. Então, foi uma eleição assim que depois, até com a confissão de pessoas da própria Globo, que ajudaram o Collor a se eleger, porque foi uma eleição acirrada, bem acirrada, as votações, o número de votos, foi uma coisa assim muito acirrada no final. E talvez assim o Brizola teve um papel importante na época, porque parece que ele não apoiou muito bem o Lula no segundo turno, por causa do vice do Lula. Teve uma coisa assim, eu não sei se isso foi um boato também que eles colocaram para sabotar a campanha do Lula na época. E acabou assim que o Collor ganhou, deu no que deu. Depois a gente viu como que foi o governo dele. Mas assim, não lembro muitos detalhes da economia na época, da política. Eu sei que, eu não acho que tudo que ele fez foi ruim, os velhos vícios do Brasil, desde que o Brasil é Brasil, ele manteve. Esse negócio de caçador de Marajá foi tudo uma balela, né, para enganar a trouxa. Esses vícios, essa manipulação, esses políticos que são donos dos seus estados, que até hoje são donos dos seus estados. Temos os donos de Minas, temos os donos da Bahia, temos os donos do Maranhão. Então assim, temos, até hoje na época tinha muito, e eles eram ainda mais fortes na época. Esses vícios continuaram e até hoje, né, diminuiu um pouco. Hoje eles perderam um pouco de poder. Eu lembro também, na época passava aquela novela Pantanal, 1990. Eu não sei se foi em 89 que passou Pantanal, ou se foi 90 mesmo, mas eu lembro muito bem dessa novela de 1990, comentar sobre política, e ela falava, na época já falava do financiamento das campanhas por empresas grandes, que depois que essas empresas financiassem as campanhas, caso o seu candidato fosse o vencedor, era óbvio que, de alguma maneira, esses candidatos teriam que retribuir com o dinheiro, porque ninguém dá dinheiro de graça para candidato. É claro que eles vão querer ganhar em cima. E vai ganhar em cima de quê? Do nosso dinheiro, dos nossos impostos. Isso aí é mais óbvio e claro. Não tem como falar que não é assim. Qual empresa vai dar dinheiro de graça para político?
Isso aí é a coisa mais assim, tem que ser muito inocente para acreditar que a empresa vai dar um dinheiro e não vai querer uma contrapartida, não vai querer... No mundo capitalista é assim que funciona, é lucro. Você faz um investimento e espera um retorno. E o seu retorno você espera que seja maior do que o investimento. Senão, não funciona. E é assim que eles fazem com os candidatos. E na época, nessa novela Pantanal, eu lembro bem também de assistir e eles comentarem sobre isso, que as empresas doavam tudo e iam esperar favores ou benefícios em favor da empresa e a população ficaria em segundo plano, que é o que acontece até hoje. Voltando às eleições de 89, cada candidato tinha uma característica marcante. Eu lembro do Maluf, que o Maluf já era conhecido como um cara cheio de escândalos de corrupção. Inclusive o Maluf tinha sido candidato na eleição anterior contra o Tancredo Neves, né? E eu acho que até o Collor votou no Maluf na época. O Collor também, ele dominava lá Alagoas, ele tinha influência política lá desde a época da ditadura, que eles colocaram o Collor lá para ser um político lá, dominar a região. E o Maluf em São Paulo, também colocado pela época da ditadura. Então essas coisas assim, eu fui procurar saber essas coisas na época e desde então comecei a gostar de política. Então eu sempre gostei de, a partir daí, saber quem são os candidatos, de onde eles vieram, de quais partidos, quais são os seus planos, para saber melhor quais são os melhores. E, assim, a grande maioria dos candidatos não tem candidato, nunca teve, não tem, eu acho que não terá um candidato unânime no sentido de tudo de bom. Sempre tem uma perninha ou outra ali que eu pessoalmente não concordo, mas tem uns que se aproximam mais com o que eu concordo e não, que são aqueles candidatos que priorizam a população, que priorizam o bem-estar do povo, priorizam o fim da pobreza, o fim da miséria, o fim da violência. São esses candidatos, de maneira pacífica, de maneira inteligente, que eu procuro seguir desde que eu comecei a ver política e essas coisas. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, espero fazer mais vídeos falando sobre política um pouco. Eu fiz esse vídeo só de cabeça mesmo, então os dados não dá para ter aquela certeza, é tudo o que eu me lembro da época quando eu tinha 10 anos, sobre a campanha, sobre as eleições, e depois a gente vê as notícias e vê que o que realmente aconteceu na época, o que não aconteceu, e é isso aí. Então, até o próximo vídeo e falou!